Apocalipse 1, versículo 3 fala assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, porque Jesus está voltando. Ele fala que ele viria nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Quando ele subiu para o céu, tinha mais de 500 pessoas, vendo ele subir para o céu, 2 anjos de cada lado. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E os anjos falaram assim para aquelas 500 pessoas: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Só que o apóstolo Pedro fala assim na segunda carta, no capítulo 3, fala assim: nos últimos tempos as pessoas não vão acreditar nessa promessa, vão zombar dessa promessa. E realmente, o que a gente vê é as pessoas zombando mesmo, chamando Jesus de travesti, pulando carnaval, passeata gay, marcha para maconha, marcha para Satanás, marcha para Exu, marcha para tudo que é demônio, não é? Só que o tempo do fim está chegando. E aí Jesus compara essa geração com a geração de Noé. Compara essa geração com Sodoma e Gomorra, que foi lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis fala que eles eram grandes pecadores, capítulo 13, versículo 13. Por que 13, né? Capítulo 13, versículo 13. Ele eram grandes pecadores diante do Senhor Deus. Porque o 13 na Bíblia é número de rebeldia. Sabe quem que se rebelou contra Deus? Satanás. Queria ser maior do que Deus. Ele é o diabo, pai da mentira. E a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, ele não está no inferno. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar, matar. João 10:10, Jesus falou: ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que o diabo faz. Sabe como? Usando política. Se a política quisesse, acabava com a fome na terra. Mas eles não querem. Eles querem acabar com o pobre. Se a religião quisesse, a religião acabava com a fome na terra. Mas eles não querem. Tá? A maior parte do que vocês estão vendo aí, tá? A maior parte do que vocês estão vendo acontecer é tudo planejado pelo homem, tá? Tudo que está vendo de desgraça por aí é tudo tecnologia. Não tem nada da mão de Deus ainda, tá? Deus é misericordioso. É o espírito do anticristo, filho, enganando todo mundo na terra toda, como a Bíblia fala. O diabo enganou todas as nações da terra. Examina a Bíblia, filho, para você não ser enganado. Jesus falou que muitos seriam enganados. Tem muito pastor aí com Bíblia na mão sendo enganado, só para ganhar dinheiro. O primeiro a ser enganado é ele. A Bíblia fala: os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Está cheio de padre, está cheio de pessoas que tem religião, mas está sendo enganado. Ele fala: cuidado que ninguém vos engane. Porque Jesus falou assim que muitos serão enganados, se possível até os escolhidos. Porque o diabo ia fazer grandes milagres. Está vindo um juízo para a terra. Por isso que Jesus está voltando aí, para tirar a igreja dele daqui. Esse é o propósito. Ele vem para buscar a sua noiva, porque vem vindo um juízo. Leia Mateus capítulo 24, qual nunca houve nem haverá jamais. Pode ler Apocalipse capítulo 8, capítulo 9, que você vai entender as 7 taças as pragas que Deus vai derramar sobre essa terra aqui. Se prepara. Se prepara, porque Ele quer pegar uma igreja cheia do seu espírito. Ele não quer pegar uma igreja cheia de dinheiro. Porque a igreja de Laodiceia está em Apocalipse 3. A igreja de Laodiceia tem dinheiro, ó. Papa está sentado no banco do Vaticano. A igreja de Laodiceia tem muito dinheiro. Esses pastores de hoje estão todos sentados no dinheiro. Mas Jesus não vem buscar uma igreja rica. Pelo contrário, ele falou quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mas por que o pastor quer ficar rico? Porque ele não é pastor. O pastor vela pelas almas das ovelhas. E ele vai prestar conta das almas que ele perder. Entendeu? É por isso que eu tenho que sair na rua para pregar, filho. Porque se você for nessas casas aí, ó, vão roubar o seu dinheiro e ainda você vai acabar no inferno, tá? Então toma cuidado, para você não ser enganado. Leia o Evangelho. Jesus fala assim: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Só Jesus. Ele falou assim: não deixarei vocês órfãos, eu estarei com vocês todos os dias,
até a consumação do século. Que bom que se o mundo pudesse ouvir essa mensagem, né? Mas a Rede Globo não fala, né? A Rede Globo só vai ficar falando de futebol, falando de carnaval. Quantas pessoas cometendo suicídio, hein? Quantos evangélicos cometendo suicídio? Católicos cometendo suicídio? Espíritas cometendo suicídio? Porque nunca conheceram a verdade. Ter uma religião não significa que você conhece Deus. Jesus falou, eu estarei com vocês 24 horas por dia, eu estarei com vocês. Mas por que essa geração não conhece? Porque só buscam umas coisas terrenas, porque só pensam nas coisas dessa vida, não estão preocupados com a vida eterna. Jesus, ele pagou um preço muito caro para nos dar de graça a vida eterna. De graça. Não tem 10% não, viu? Essa é conversa do diabo. Ninguém precisa pagar um centavo para ser salvo. Jesus falou, basta ter sede. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Mas a gente está vendo uma geração consumista de drogas, consumista de cachaça, consumista de sexo, não é? É só pornografia. Crianças estão sendo transformadas em objetos sexuais. Estão vendendo criança para objetos sexuais. Imagina que geração que a gente está vivendo. Além de cometer aborto, vendem crianças para rico fazer sexo com elas. Isso é coisa antiga já. É coisa antiga. Mas a mídia não fala nada, né? Rede Globo só quer saber de falar de futebol. Vamos falar do Lula. Vamos falar de Lula. Que Lula o quê, filho? A igreja, o povo precisa dar ouvido à voz de Jesus Cristo. Ah, a igreja aqui não está precisando de Bolsonaro, não. A igreja não está precisando de nenhum político. A igreja tem Jesus Cristo como Senhor. A igreja tem Jesus Cristo como Rei dos Reis. Então busque o Senhor, porque a coisa é séria. A gente está só no princípio das dores. Vai vir mais doença. Tudo que está sendo causado aí é pelo homem, viu? Tudo. Doença, terremoto, tudo isso aí é causado pela tecnologia humana. Tá? Toma cuidado para você não ser enganado e cair na conversa de Rede Globo. Tá? Não só Rede Globo, mas toda a mídia. Toda a mídia. Se eu pregar algumas verdades aqui, né? Nenhuma mídia vai querer publicar. Mas toma cuidado que ninguém vos engane. Busque o Senhor porque Ele é bom. Que a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmão. Buscar-me-eis, me achareis. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Só Ele tem vida eterna para te oferecer. E o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Pare de acreditar em homens. Pegar outro, esse aqui não vai para Jundiaí. Essa estação e aguarde o próximo trem. Agradecemos a sua compreensão. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus falou assim quando ele subiu, antes dele subir, aliás,
Ele falou assim para os seus discípulos: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Não deixarei vocês órfãos. Por que essa geração é a geração do suicídio? Hein? Por que é a geração das drogas? A geração que mais bebe cachaça? Porque estão vazios. Cidade que mais cresce em violência: São Paulo, Rio de Janeiro, as maiores cidades, mas estão vazias. Vazias. Jesus falou: eu vim para trazer vida e vida em abundância. E por que não tem? Porque não buscam. Só buscam as coisas terrenas. Todo mundo tem um celular, mas algumas coisas úteis aí você pode tirar, mas é tudo para essa vida, não é? Agora, nesse livro, tudo que você tirar desse livro é para a vida eterna, para salvar sua alma. A Bíblia diz assim, que depois da morte cede-se o juízo. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Todos nós somos eternos. Deus não criou o homem para ser um objeto descartável. A pessoa pensa assim: eu vou cometer um suicídio, vou acabar com o sofrimento. Engano. É aí que vai começar o sofrimento dela, porque ela vai para o inferno. Ela tirou a sua própria vida, é uma homicida, é uma assassina da própria vida. Entendeu? É um engano. O apóstolo Paulo escreveu assim: o Deus desse mundo é o diabo. Quem você acha que controla a mídia? Quem você acha que controla a política? Quem você acha que controla a religião? Hein? Todas elas. Evangélico, católico, espírita. Quem você acha que controla isso? Esse esquema? Quem é que controla tudo isso? Deus. Deus, ele controla a igreja dele. Viu? Deus tem domínio sobre a sua igreja. Com o mundo, a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus. O mundo odeia Jesus. O mundo não tem nada com Jesus. O apóstolo João fala assim: o mundo jaz do maligno, o mundo está morto. Porque o mundo não sabe quem é Jesus. A Bíblia diz assim: se soubessem quem é Jesus, nunca o teriam crucificado. Pilatos falou assim: você é rei? Mas ele não queria o trono de Pilatos nem de César. Ele falou assim: para isso eu nasci, para isso eu vim a esse mundo, para dar testemunho da verdade. Pilatos, ele falou assim: olha, você não sabe que eu tenho poder? Eu posso te soltar. Estão tentando te condenar você à morte. Eu tenho poder para te soltar. Jesus falou assim: nenhum poder você teria contra mim se meu pai não tivesse lhe dado. O poder pertence a Deus, não pertence ao homem. O homem está errado, o homem está enganado. O homem vai para o inferno se ele não se converter. A verdade é essa. Jesus, ele fala em João capítulo 3, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você não vai ser enganado, creia nela. Porque se você crê, a Bíblia fala assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não adianta você correr atrás de homem. Jesus falou: se disserem eis o Cristo lá, não vai, não acredite. Não vai atrás daquele, não vai atrás do outro, não vai atrás de nenhum. Eu estou convosco todos os dias. Vão correr de um lado para o outro. O profeta Daniel falou assim: no final dos tempos, o engano vai ser tão grande que vão correr de um lado para o outro. A ciência vai se multiplicar. Agora, o que adianta tanta tecnologia se eles não querem a cura? Você já ouviu falar sobre a indústria do câncer? Quanto mais doente, melhor, filho. Governo nenhum da Terra está interessado em saúde. O Elon Musk, ele chegou na Unesco e falou assim: quantos milhões de dólares vocês precisam para acabar com a fome? Sabe o que eles falaram? Não, a gente não quer acabar com a fome, a gente quer acabar com os pobres. O Elon Musk é um dos homens mais ricos do planeta. Você acha que o Vaticano está interessado? Se o Vaticano tivesse interessado em acabar com a fome, só o ouro que tem dentro do Vaticano dava para acabar com a fome 20 anos na Terra. Você acha que estão interessados? Por isso que a Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo fala assim: o Deus desse mundo, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse mundo, o Deus da política, o Deus da religião, o Deus da cultura, do futebol. O Deus do futebol, da cultura, é o diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Agora, você acha que o que eu estou pregando aqui dá lucro? Faz 20 anos que eu prego na rua. Mais de 10 anos que eu prego aqui no trem. Não dá lucro, filho. Eu não estou interessado em dinheiro. Não saí de casa para pedir dízimo para ninguém. Não saí de casa para pedir dinheiro para ninguém. Não sou mendigo. Posso trabalhar, tenho saúde. Agora, quanta gente escutando mentira porque quer?
O profeta Jeremias fala assim que o povo deseja os falsos profetas. O povo deseja, filho. Vai o William Bonner contar mentira lá, o povo gosta. Vai o Papa lá contar mentira, o povo gosta. O Papa falou que a Bíblia, né, é o grande fracasso de Deus, a morte de Jesus, diz o Papa Francisco. Ele disse que a história de Adão e Eva é uma fábula, que a história de Noé é uma fábula. Isso na cabeça do Papa Francisco. Imagina, hein? Maior líder espiritual do mundo, que todo político vai correr atrás dele, vai lá beijar os pés e as mãos dele. Toma cuidado, Jesus, ele falou que muitos seriam enganados. Muitos. Tem muito evangélico sendo enganado, muito católico, muito espírita, muito ateu, muita gente sendo enganado. Jesus falou: conhecereis a verdade. A verdade é uma pessoa. Ninguém é dono da verdade, porque a verdade é Jesus, ninguém é dono dele. Mas você precisa conhecer ele antes que você morra. Você sabe o que é inferno? O inferno é só para a alma. Morreu, segue-se o juízo. O corpo fica no cemitério. A alma vai para o céu ou para o inferno. Mas acontece que tem a ressurreição. Deus traz o corpo de volta. O corpo sai da terra, se encontra com o espírito, com a alma que foi para o céu ou para o inferno, e tem que se apresentar diante de Deus. Isso é a ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, ele pregava Jesus, ele não falava de Maria. Ele pregava Jesus, não tinha Maria, não tinha Maomé. Ele pregava Jesus e a ressurreição. Paulo nunca fez missa de sétimo dia. Paulo nunca acendeu vela para morto. Paulo nunca fez a reza de Ave Maria, nunca. Por quê? Porque Jesus apareceu para ele. Depois que Jesus aparece para a gente, a nossa vida muda. É isso que as pessoas precisam buscar. Busque, filho. A Bíblia manda você buscar o Espírito Santo para você não ser enganado. Quem é que vai pregar o Evangelho hoje? Luciano Huck? Hein? Anitta? Quem é que vai pregar o Evangelho para vocês? O Neymar? O Lula? Isso aqui está igual Sodoma. Isso aqui ultrapassou Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala, desde a criança até o velho, e todo mundo era gay. Choveu fogo e enxofre do céu, e eles foram reduzidos a cinzas. Você quer chamar Deus de homofóbico? Pode chamar. Deus vai continuar sendo Deus, e Deus vai continuar sentado no trono. Mas o pecador, filho, ele se morre. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Ele destruiu Sodoma e Gomorra porque ele é Deus, filho. E ele deu chance. Ele deu chance. Ele deu muita oportunidade. O mundo antigo de Noé, durante 120 anos, com 480 anos, ele começou a construir a arca. Noé viveu quase 1000 anos, 950 anos. Eles viviam muito naquela época. Mas ele ficou ali pregando, construindo a arca, falando que Deus iria destruir aquela geração. Eles não acreditaram. Você já pensou? Seria difícil de acreditar em chuva. Não existia chuva antes do dilúvio. Não existia terremoto. Não existia 4 estações do ano. Dificilmente alguém ia acreditar em chuva. Mas por que Noé acreditou? Porque a Bíblia fala que Noé era justo, Noé era temente a Deus, e ele ouviu quando Deus falou: eu destruirei toda a criação da face da terra, que eu mesmo criei. Você vê a importância de você escutar o que Deus fala? Romanos 10:17 fala assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, as Escrituras. Isso produz fé em você, ó. Se você escutar o que esse livro diz, toda a Escritura, o apóstolo Paulo fala assim: toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa para ensinar e corrigir o homem. Quando a gente é corrigido é porque Deus nos ama. Ele nos corrige, a Bíblia fala, ele nos açoita, porque ele nos trata como filhos. Então, todo pai que tem um bom senso, ele corrige o filho. Busque o Senhor enquanto você pode achar. A Bíblia diz: busque o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas iriam se desviar da fé para darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. O que você acha que estão ensinando na escola? Português e matemática não estão ensinando faz tempo, ó. As pessoas têm calculadora, já não precisa mais ensinar português, porque as pessoas já falam em gíria, né? Já há muito tempo estão falando em gíria, é um novo vocabulário. Escola não ensina mais nada.
a não ser ideologia de gênero. Pode fazer o que você quer, você vai ser feliz, você tem tudo que você quer, e seja feliz e vai ser feliz. Mas salário do pecado é morte. Salário do pecado, a consequência de viver no pecado. O pecado destrói. A Bíblia diz que pelo pecado de um só homem, Adão desobedeceu a Deus, não coma daquele fruto. Uma desobediência. E Deus falou assim: por tua causa a terra toda está maldita. Vai nascer espinhos e abrolho na terra. Tudo que Deus fez foi bom, mas por causa de um pecado. O pecado é pior que o diabo, porque o diabo também pecou. Pensou que podia ser maior do que Deus. Se o ser humano não buscar Jesus, fica tão perdido. Tão perdido, porque o juízo vem. Mais cedo ou mais tarde o juízo vem. A conta chega para pagar. E já estão pagando. Já estão pagando por acreditar mais na Rede Globo do que na Bíblia. Já estão pagando caro por acreditar mais em governo humano do que no governo celestial. Estão acreditando mais nas leis que os homens estão criando do que na lei de Deus. Está vindo um juízo na terra. Jesus fala em Mateus 24, qual nunca houve e nem haverá jamais. Qual é o motivo das pessoas saírem para a rua e fazer marcha para Satanás? Hein? São Paulo. Qual é o motivo das pessoas saírem na rua e fazer marcha para Satanás? Aí saíram na rua xingando o pastor. O que vai mudar você xingar alguém? O que vai mudar na sua vida se você matar alguém? Jesus falou assim para aquele povo: vocês mataram todos os profetas que foram enviados. Quantas vezes eu quis guardar vocês como uma galinha guarda os pintinhos debaixo da asa. Vai o gavião pegar um pintinho. Se o pintinho estiver longe da galinha, ele pega. Mas se ele estiver debaixo da asa da galinha, gavião nenhum chega perto. A galinha mata ele. Parece um animal inofensivo, mas vai mexer com uma galinha. Jesus citou isso. Quantas vezes eu quis guardar vocês. Quem que vai guardar vocês? O governo? O governo não está nem aí, filho. Ele está dando isso aqui, ó, em vocês, para matar vocês. Não é para salvar vocês, é para matar vocês, tá? Isso aí tudo é manipulação. Quem controla a mídia controla o povo. É só você controlar a mídia e você controla tudo. Quando Napoleão foi invadir a Rússia, só para você ter uma ideia o poder que a mídia tem. Quando Napoleão foi invadir a Rússia, tinha um cara muito rico, um banqueiro, chamado Rothschild. É uma das famílias mais ricas que manda no mundo inteiro, né? Ele botou no jornal, ele era dono do jornal e dono dos bancos. Ele colocou no jornal que Napoleão tinha ganhado da Rússia. Ele vivia na Inglaterra. As bolsas caíram, ele foi lá, comprou tudo, e depois, quando descobriu que o Napoleão tinha perdido, as bolsas subiram e ele ficou mais rico. Isso é a mídia. Esse é o poder da mídia. Você já pensou? Quanta mentira que o governo conta? Por isso que não é para você acreditar em governo humano. Os homens são malignos, tá? Os homens são corruptos. Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra. Deus teve que destruir o mundo antigo de Noé. Deus mandava o povo dele entrar numa terra de Canaã. Ali tinham gigantes. Eram homens assassinos, sanguinários. Eles literalmente eram filhos do diabo. João 8,44, Jesus usa esse termo. Vocês têm por pai ao diabo, e ao diabo vocês querem satisfazer. Então, quando Deus mandava entrar numa terra, era porque aquele povo não prestava. Nem a semente deles não prestava. Sodoma e Gomorra foi reduzido a cinzas. A Bíblia diz, desde a criança até o mais velho, todos eram gays. Isso é extinção da raça. Extinção da raça. Sabe qual é a média de filhos? No Brasil, menos de 2 filhos por casal. Ninguém quer ter filho mais. É o trabalho da mídia. Menos pobre, menos despesa. Quanto mais pobre matar, mais dinheiro sobra para o diabo governar. Então toma cuidado para você não ser enganado. Virão muitos em meu nome dizendo ser o Cristo. Enganarão a muitos. A muitos. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Poucos entram por ela. Noé era um homem temente a Deus, reto. E por isso Deus falou e ele escutou. Quando Deus falou assim, eu destruirei toda a raça humana que eu criei na terra.
foi a geração de Noé. Em Mateus 24, Jesus fala: como foi no dia de Noé, assim será também na minha vinda. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Já pensou, só 8 pessoas escapou? Só 8? De uma geração inteira. Cuidado. Por isso que Jesus fala: cuidado que ninguém vos engane. Se disserem que o Cristo está lá, não vai, não acredite. Se disser que ele está no deserto, não vá. Não vai atrás. Não vai em lugar nenhum atrás de ninguém. No profeta Daniel fala assim, que no final dos tempos as pessoas iam correr de uma parte para outra. Essa é a geração que mais comete suicídio. Estão entupidos de drogas. Estão cheios de pornografia. A mente cada vez mais suja, mais poluída. Como que vão buscar a Deus? Salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Salário do pecado é morte. Jesus falou assim: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus é o único que pode dar livramento, paz e alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque ele está vivo. O mundo não gosta dele porque ele está vivo. Esse que é o problema. Por que você acha que mataram ele? Mataram ele porque ele não dava lucro. Ele não deu lucro para o governo de Roma. Ele não deu lucro para os sacerdotes da época no judaísmo, né? Ele veio e botou um ponto final. Ele rasgou o véu do templo para que todo pecador tivesse acesso direto a Deus, sem precisar mais de sacerdote, de sacrifício ou de templos. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Lá em Romanos capítulo 12, fala assim: para apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o nosso culto racional. Ou seja, culto é o que nós fazemos através do nosso corpo, todos os dias. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Maria não pode te ouvir porque ela está morta. Maomé não pode te ouvir porque está morto. Buda não pode te ouvir porque está morto. Mas ele está vivo. Você pode ter certeza que ele está vivo. Está vivo porque tudo que está escrito aqui fala dele. Tudo que foi escrito na Bíblia fala dele, só dele. E as pessoas não queriam acreditar. Hoje a gente tem toda a escritura nas nossas mãos. Temos a história para contar o que aconteceu. E mesmo assim as pessoas estão se desviando da verdade, para dar ouvido a demônio. A Bíblia diz que no final dos tempos amontoariam para si doutores conforme seus próprios desejos, não é? É só escolher um youtuber que te agrada e você vai seguindo ele até você acabar no inferno junto com ele, não é? Cuidado, filho. A ONU está no Salmo número 2. Está escrito assim: todas as nações da terra se levantaram contra Deus e contra o seu ungido, contra Jesus. As nações da terra se levantaram contra Deus. Sabe o que está escrito lá? Deus vai rir da cara deles. Deus vai zombar desses presidentes. Estão lá fazendo lei de aborto, lei do homossexual, pode casar, pode fazer isso, pode fazer sexo. Não, a gente chega num absurdo, né? De uma doida postar assim, que a filha tem que fazer sexo com a mãe para se tornar amigas mais íntimas. Olha que nível que está chegando, tá? Por isso que Deus não é homofóbico. Deus acaba com a sujeira. Deus quer acabar com a sujeira. Ele acabou com a sujeira que tinha em Sodoma e Gomorra. Choveu fogo e enxofre do céu. Ele acabou com a palhaçada de Sodoma e Gomorra. Acabou com o mundo antigo de Noé. E ele vai fazer o mesmo logo que ele tirar a igreja dele aqui da terra. Então, filho, para de seguir a Anitta, tá? Você é uma bruxa. Para de ficar seguindo o Neymar, filho. Pacto com o diabo para ficar rico. Você tem que seguir Jesus Cristo se quiser salvar sua alma. Se quiser salvar. Se não quiser, vai para o inferno. Ah, porque Jesus não é um produto barato, não.
Tira sarro. Tira sarro enquanto pode. É quando o juiz bater na porta, aí eu quero ver para onde que vão correr. Daniel 12 fala assim: correrão de uma parte para a outra. A ciência vai se multiplicar, mas o fim está próximo. A profecia está se cumprindo. Todo dia. Jesus falou assim: haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremoto, vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Cuidado que ninguém engane você. Examine as escrituras. A carta do apóstolo Pedro diz que não ia acreditar na mensagem, iriam zombar da mensagem, não acreditariam na volta dele, mas ele vai voltar. Ele prometeu: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: eu vou preparar lugar, eu volto outra vez. Eu volto outra vez para levar vocês. João 14. Jesus aí falou assim: não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei o Pai enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O mundo vive no espírito do erro. O mundo vive no espírito do engano. O espírito da mentira. Tá? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto. Literalmente morto. Nas mentiras que o diabo conta. O Evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. João 8,32, Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode libertar o homem da escravidão do pecado, porque ele está vivo. A religião não liberta ninguém. A religião só escraviza o ser humano em rituais, em dogmas, que não levam o homem a nada, a lugar nenhum. A conversão que a Bíblia fala é você nascer de novo, é você receber o Espírito Santo e você se tornar uma nova criatura, você ser cidadão do céu. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, para que o nosso corpo, para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então nós temos um culto para fazer aqui na terra. Não é dentro de igreja evangélica, nem igreja católica, não, nem em macumba. Nós temos um culto para fazer para Deus enquanto nós estivermos aqui vivos aqui na terra. E se não for para Deus, esse culto está sendo para o diabo. Aí você escolhe a quem você quer servir, o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, ou o diabo. João 8,44 é o pai da mentira. Aí é só você escolher qual caminho que você vai andar: no caminho da verdade ou no caminho da mentira que o diabo está por aí contando. A Bíblia fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer um que for amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Você sabe o que significa esse mundo que a Bíblia fala para você não ser amigo? O mundo crucificou Jesus. A política mandou ele para a cruz. A religião, a cultura não querem Jesus vivo. O mundo vive de aparência. O mundo vive só de mentira. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4: o diabo, o Deus desse mundo, enganou todos os moradores da terra, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Leia a Bíblia para você conhecer a verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É uma loucura mesmo a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo fala assim que os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, mas o Evangelho é loucura. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Tá? Jesus, ele está conosco todos os dias, ele disse. Você não precisa de nenhum governo da terra. Você não precisa de nenhuma religião. Basta você clamar pelo nome de Jesus. Tá? É só você clamar pelo nome dele e você será salvo. É o que diz em Atos 16, 31. Invoca o nome do Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agora, se você quiser ser salvo, se você quiser conhecer a verdade, Jesus está em todo lugar e ele ouve todos. É só buscar. Quem tem sede, beba de graça da água da vida. Quem quiser. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Esse é o Salmo 91. É o único lugar seguro que você pode estar aqui nessa terra. É debaixo da sombra do Onipotente. O Salmo é um louvor e o Salmo também é uma oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Quem é que vai enfrentar Deus? Você acha que Deus tem inimigo? Quem tem inimigo somos nós. Deus, ninguém é páreo para ele. Por isso que ele fala: a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ela precisa de andar com segurança. Para quê? Ele é o meu escudo. Para que eu vou precisar andar armado? A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 fios. Tudo que você precisa é Jesus. Só. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. Senhor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei com ele por toda a eternidade. É o salmo mais lindo que tem na Bíblia, é o Salmo 23. Mas você tem que tratar ele como Senhor. Se ele é Senhor, você tem que ser servo. Se ele é pastor, você tem que ser ovelha. Aí você vai estar nas águas tranquilas e pastos verdejantes. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus não tem prazer em jogar ninguém no inferno. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. O diabo é mentiroso. Não acredite nele não. Toda a escritura é boa, e só ela vai te levar para o céu. Só esse livro aqui pode te levar para o céu. Morrem 4 ou 5 pessoas por segundo. Sabiam disso? A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. É muita gente morrendo, né? Sem saber para onde está indo. E depois, filho, que você passou para o lado de lá, não tem vela, não tem missa de 7º dia e não existe reencarnação. Aí você vai descobrir que foi enganado. Aí vai ser tarde. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais uma missão cumprida. Renove o cadastro para preservar o benefício. Saiba mais